Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educatalks. Hoje nós estamos recebendo aqui a Fabiana Godoy para falar sobre educação infantil, né? Muita gente vem reclamar para mim que tem muita coisa em inovação na educação, mas pouquíssima coisa em inovação na educação infantil. Todo mundo vem me pedir que quer mais inovação na educação infantil. Então hoje é a chance de vocês. Estamos aqui com a Fabiana, ela faz um trabalho maravilhoso, todo baseado na abordagem Pickler, que ela vai explicar mais aqui para a gente como que é, e numa abordagem que ela criou de aprendizagem por meio da música, aprendizagem através da música. Estou aqui com meu parceiro, professor Moran. Muito obrigada a todos que estão assistindo a gente. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Fabi, por ter aceitado o nosso convite. Vou passar a palavra aqui para o professor Moran, para ele dar as boas-vindas para vocês também. E depois a gente passa a palavra para a Fabi, para ela se apresentar. Bem-vindo a todos. Obrigado, Paula. Parabéns, Fabiana, pelo teu trabalho, que acompanhei assim para poder participar, e fiquei encantado com tudo que você publica, tem no YouTube, faz. Enfim, você é criadora, é musicista, tem uma visão muito humanista e da criança, então, a educação fantástica. E gostei muito dessas visões, da filosofia que está por trás do que você faz. Então, parabéns. Obrigada. Hoje a tarde está linda. Como é bom estar aqui com vocês. Sintam o meu abraço. Com amor, vamos conversar. Muito bom. Legal, Paola, professor Moran, um prazer enorme estar aqui com vocês, todo mundo que está assistindo, e poder falar um pouquinho, né, sobre essa filosofia, sobre essa nossa história aqui desse ninho, dessa educação através da música, da abordagem Pickler. Então, eu fico muito honrada, né, e feliz com o convite para a gente poder semear aí cada vez mais. Fabi, conta um pouco para a gente, então, primeiro, como que funciona aí na Casa do Ninho, né? O que é a Casa do Ninho? Como que funciona a aprendizagem aí, né? Esse livre brincar, a não interferência, a autonomia, respeito, né? Que estão todas lá, né? Na abordagem Pickler. E como que isso é feito na prática? Porque aqui a gente tem muitos educadores que assistem a gente e eles assistem a gente para se inspirar, para poder copiar o trabalho dos outros, para poder usar como referência, como repertório, o trabalho dos educadores que a gente entrevista. Então, eu gostaria de que você contasse para a gente como que isso tudo funciona na prática. Ai, que delícia. Então, a Casa do Ninho, né? No começo as pessoas perguntavam, mas a Casa do Ninho é uma escola? A Casa do Ninho é um espaço de brincar? A Casa do Ninho é... Aí eu cheguei à conclusão que a Casa do Ninho é muito mais do que uma escola. Não, é uma brincadeira, assim, mas é muito diferente, né, a Casa do Ninho. E é um espaço que a gente pode ver as coisas acontecendo na prática, porque até eu ter a Casa do Ninho, eu falava, né, sobre esses estudos, sobre essas pesquisas, experiências, né, em escolas, eu em outras escolas, eu em outros espaços, ou com os meus alunos, né, que são professores, e vendo algo sempre muito, muito positivo nisso, né, as coisas acontecendo. Mas eu ainda não tinha um espaço 100%, né, acontecendo conforme essa metodologia, né, que eu falo e que eu prego e que eu acredito. Então é muito legal, assim, as pessoas que não conhecem, quando vêm aqui na Casa do Ninho, elas falam, gente, isso é possível, né? Então a Casa do Ninho veio para isso, assim, né? Primeiro, assim, claro, para acolher os bebês, né, de uma forma muito
muito respeitosa, muito musical, confiando, né, muito nesses pequenos protagonistas, mas vem também para isso, para a gente falar, gente, é possível a gente trilhar esse caminho, e onde sim, isso faz muito sentido na infância, né? Então, a Casa do Ninho, assim, para começar, é um lugar que a gente recebe as crianças, os bebês, né, a partir de 4 meses, seguindo a abordagem Pickler e a educação através da música. Né? A gente tem aqui as crianças até 3 anos e 11 meses, então a gente pega essa primeiríssima infância, né? Que é a principal fase de desenvolvimento da vida inteira, né? Que são esses primeiros anos aí de vida, né? Onde tudo está acontecendo, se moldando, né? E é onde vai reverberar isso para sempre. Então a gente tem uns princípios, né? Bem especiais aqui na Casa do Ninho, né? O primeiro ponto, né? Que não por ordem, mas só para a gente enumerar aí, é o respeito, né? Então aqui as crianças elas são sagradas, né? Elas são extremamente respeitadas por nós. E é um trabalho muito, né, Paula, de autoeducação, né? Então, a equipe que eu tenho aqui na Casa do Ninho, a gente está o tempo todo se trabalhando, se revendo, se formando, estudando, porque tudo começa com o adulto, né? Não tem jeito. Então, como que a gente faz, né, para a gente sair do mecânico, para a gente sair do automático, né? Então, quando a gente fala desse respeito, é muito sobre isso, né? Porque a maioria de nós, né, a gente foi educado, né, de uma outra forma, né? Aquela educação na base do medo, né? Ou, eu falo, você obedece, né? Eu mando, você obedece, eu falo, você escuta, quer chorar, vai chorar lá longe, né? Da gente criança, né? Sem voz, né? Sem as pessoas estarem realmente interessadas no que a gente tem para dizer. Então, é isso, né? E como a gente foi educado dessa forma, né? Olha assim, tá aqui, atrás da porta, né? Olha lá o castigo, se você não fizer isso, né? A base da chantagem, né? Da ameaça e do cantinho do pensamento. E que, infelizmente, ainda, né? Muitos ainda estão nesse caminho, né? Então, tá aqui a nossa luta. Mas é isso, então isso está em nós, né? Isso está no nosso corpo, né? Isso foi marcado lá, ficou impregnado, né, na nossa infância. Então, quando a gente está no automático, né, a gente já vem para isso, né? Eu ensino a criança, eu moldo a criança, eu tenho que falar e a criança tem que obedecer, né? Então vai virando uma coisa super, né, autoritária, né, onde a gente quer ficar encaixando as crianças dentro de um quadrado. Então a gente veio aqui na Casa do Ninho para a gente quebrar isso, né? Na verdade, as crianças que estão aqui, né, com a autonomia delas, com a liberdade delas, com a natureza delas, e a gente está ali não para ajudar, não para ensinar as crianças, a gente está ali para apoiar, né, as crianças, confiando na natureza de cada uma, né? Então eu falo que a gente vem para contribuir, a gente vem para colaborar, a gente vem para cooperar, né? É claro, ai meu Deus, mas tudo pode, não tem limite, não é por aí, porque a gente pode falar sobre isso também, porque tem limite e o limite também é muito importante. Mas quais são esses limites e de que forma, né? Aí vem essa questão também. Mas aí tem esse trabalho nosso, né, da gente se colocar, né, dar sempre um passinho para trás, assim, né, e confiar nessa inteligência natural, inteligência corporal, né, das crianças e o quanto que elas são capazes. E é algo muito impressionante, assim, quando a gente vê, né, o tempo passando, os anos passando, você fala, gente, isso é muito legal. Essas crianças vão crescendo fortes, seguras, confiantes, sabe? Já com as simpatias das coisas, antipatias das coisas, né?
com tudo ali sendo trabalhado de uma forma integral, porque sim, também é importante, né, a gente pensar nessas 3 forças que a gente tem, que é o pensamento, os sentimentos e esse corpo, mas a partir do interesse delas, né, do desejo, da vontade, do prazer dessas crianças, né? Então, quando a gente tem aqui como missão, assim, de sempre olhar para as crianças e fazer essa pergunta: será que elas estão bem? Olhar para cada uma, olhar, será que o Henrique está bem? Será que o José está bem? Será que a Maria está bem? Né? Porque é isso que a gente quer, que eles se sintam bem, né? E eles se sentindo bem, eles vão fazer o trabalho que eles têm que fazer. E que só eles sabem quais são esses trabalhos. Né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente nunca vai saber daquela particularidade de cada criança. Então, se eles estão em um ambiente seguro, né, num ambiente saudável, se eles estão confiando, né, naqueles adultos que estão ali, né, com eles, né, como um porto seguro, assim, né, e tem espaço para brincar fora, para brincar dentro, para trabalhar esse corpo nessa motricidade mais grossa, motricidade mais fina, é natureza, é música, né? Então, eles vão fazendo o trabalho que eles têm que fazer com a liberdade, com a autonomia, com o protagonismo, né? Então, se a criança está lá fora brincando, tá tudo bem. Se tem outra aqui dentro brincando também, tá tudo certo, né? Porque é isso, cada um é um. Aliás, explica do que você começou a explicar o primeiro princípio, mas eu fiquei muito... Eu falei primeiro não e daí não... me parou. Eu gostei muito dessa abordagem do Pickler, que já é do começo do século XX, então já faz tempo que... E eu conhecia mais Montessori, mas não tanto a abordagem Pickler. Se você puder explicar assim, rapidamente. Então, a Amy Pickler, né, ela foi uma pediatra húngara e ela, juntamente com o marido dela, que era ortopedista, eles receberam, acolheram, né, trabalharam com as crianças num sistema de casa de acolhimento, orfanato, as crianças da Segunda Guerra Mundial. E daí eles foram fazendo esse trabalho, né, esses estudos, essas pesquisas do que fazer para as crianças crescerem fortes, seguras, confiantes, com menos traumas assim possíveis e daí hoje é um centro de referência que chama Instituto Loxi. Tem vários institutos da abordagem, né? A rede, né? Aí a gente tem a rede Pickler, tem Estados Unidos, tem França, tem Brasil, tem Argentina. Então isso já está, né, ramificando, né? Na Europa já é muito mais conhecido do que aqui no Brasil, mas que está chegando também. Mas é isso, e eu acho que essa abordagem, ela está num momento assim que é o que a gente está passando, né? Estamos todos muito fragilizados e num momento, né, de humanidade mesmo, né? Eu vejo isso, né? Por conta do coronavírus, que realmente balançou tudo, né? E agora esse monte de tecnologia que a gente não está sabendo como lidar, e essas crianças aí, esse mundo super acelerado, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que a gente está numa era, assim, que está acontecendo mudanças muito drásticas, assim, e a gente precisa realmente fortalecer essas crianças, né? Esses seres que estão aí, que vão enfrentar esse mundão totalmente desconhecido, né? E que realmente eles tenham aí, né, força, coragem, resiliência para superando os desafios da vida, né? Então, e isso vem nesse trabalho, né, da autonomia, né, que é um outro pilar importante da abordagem Pickler, que a gente vai trabalhando essa autonomia desde bebezinho, né, desde quando nasce. Ai, mas como? Né? Então, assim, de forma prática, a gente, por exemplo, não coloca o bebê sentado se ele não tem condição de sentar sozinho, né? Culturalmente, a gente tem essa ideia, né? Ai, vamos colocar o bebê sentado, aí a gente coloca sentado com um monte de almofada em volta, né? Primeiro que ele já vai sentar todo corcundinha e ele vai estar comprimindo os órgãos que estão em formação, né? Isso pode dar refluxo, pode prejudicar um monte de coisa. E já vai virando o quê? Uma dependência.
Porque se esse bebê tá com um brinquedinho na mão e ele joga o brinquedinho ali na frente, ele não consegue pegar, porque se ele vai pegar, ele desequilibra e cai, né? Então ele já vai entendendo que ele não pode sair dessa postura. Aí aí ele chora, aí um adulto vai lá, pega o brinquedinho e devolve na mãozinha dele. Ah, tá, então eu só consigo ter esse brinquedo se eu tiver um adulto comigo. Eu só preciso fazer isso se eu tiver o outro, né? Então isso já vai virando uma super dependência, né? Assim como quando ele tá no chão, né? Porque a Amy Pickler fala, né, da gente colocar o bebezinho sempre de barriga para cima, né? E é isso que a gente faz. E daí, o que ele vai? Ele vai se trabalhar. E quando ele tá com as costas todas, com a coluna toda, com a cabeça apoiada no chão, ele tá se sentindo seguro, ele tá ali firme. Ele pode fazer o movimento que ele quiser, que ele não vai cair, ele não vai se desequilibrar. Além do que, a cabeça pesa 1/3 do corpo, né, do peso corporal. Então, se a gente coloca esse bebezinho sentado nessa postura aqui, é muito desconfortável para ele, né? Então, quando ele tá com a cabecinha apoiada no chão, tudo. Se alguém passa aqui atrás, ele consegue olhar, ele consegue ver. Se alguém passa ali, se alguém, né? Então, ele tem lá a liberdade de movimento dele, né? Numa superfície firme, que daí ele, né, consegue sentindo o seu corpo, o seu contorno. Aí ele vai, né, descobrindo as articulações, né, que se ele vai se mexendo, ele vai se movimentando. Então, tudo isso ele vai tendo autonomia. Né? Depois vai ficando maiorzinho, aí consegue virar, barriga para baixo, fortalecendo os braços, né? Essa postura aqui vai preparando para o engatinhar, mas antes vem o rastejar. Então, a Amy Pickler fala, a apostila do bebê, da criança pequena, é o próprio corpo. Né? Então, quanto mais essa criança tiver oportunidade, né, de se trabalhar, de se movimentar, de, né, fazer o trabalho aí do seu corpo, mais ela vai aprender, né? Mais ela vai se fortalecer, mais ela vai se trabalhar. Para depois, num segundo momento, né, aí vem, né, o pensar, né? Mas assim, no primeiro momento é o corpo. Então a criança, o bebezinho nasceu, falou: opa, peraí, deixa eu descobrir essa minha nova morada, né? Como é que funciona tudo isso? Então, aí depois ele vai lá e conquista a postura ereta, né? Que é um outro momento de vida. Ah, eu já tirei as minhas mãos do chão, né? Eu tenho essa liberdade agora. E depois vem o processo do desenvolvimento, né? Da linguagem falada, né? Da linguagem verbal, da fala. Então, são esses processos que são físicos num primeiro momento, né? E quanto mais ele tiver liberdade, que é esse outro pilar da abordagem Pickler, que vem junto com a autonomia, é motricidade livre, liberdade de movimento, e que daí a gente fala muito também desse brincar livre, né? Então a criança vai fazendo o trabalho que tem que fazer, né? E com isso vai fazendo também o que? A sua terapia, né? Amy Pickler fala muito disso também, né? Que é um trabalho muito terapêutico. Aí ela consegue se perceber, ela consegue perceber o seu corpo, aí depois ela vai conseguir perceber o outro, porque o que acontece hoje em dia, as crianças estão ficando cada vez mais paradas, cada vez mais hipnotizadas, né, em frente às telas, ou é isso, salas superlotadas e não pode andar e tem que ficar quietinho, e daí não tem parque, o parque é uma vez na semana, aí a gente tá, assim, roubando uma oportunidade de autoconhecimento daquela criança, entendeu? E depois a gente quer que essa criança tenha equilíbrio para sentar numa cadeira e prestar atenção no professor, só que como ela nem teve a oportunidade de descobrir o equilíbrio no corpo dela, né? Porque ela ficou sempre fechada e amarrada, né? Aí você vai naquelas escolinhas, tem um bebê conforto do lado do outro, que esses bebês ficam presos num bebê conforto, né? Uma boa parte do tempo do dia, né? E depois é isso, aí começa a vir um monte de desencaixes, né? Olha, eu peço desculpas porque aqui tá chovendo, então se tiver um som assim de trovão, é por causa disso, tá? No meu áudio e no da Fabi também, que estamos na mesma cidade aqui em Botucatu. A casa do Ninho fica aqui em Botucatu. Nossa, chegou aí, aqui não chegou ainda não. Agora chegou. A casa do Ninho fica aqui em Botucatu. Então, assim, eu moro em Botucatu, conheci a Fabi aqui. E aí, assim, me apaixonei pelo trabalho dela, pela Casa do Ninho. Fui até fazer um curso com ela, né, sobre a abordagem, né,
todas as abordagens que ela utiliza lá na Casa do Ninho, e o curso que eu fiz era uma formação de professores. E aí eu acho muito, muito interessante quando você diz que a Casa do Ninho não é uma escola, é um lugar de brincar onde se aprende. E que é o que eu acredito que deveria ser todas as escolas, né? Exatamente. Não só para bebês, mas para todo mundo. Teria que ser um lugar onde você faz coisas muito interessantes e fazendo coisas muito interessantes, a gente aprende, né? Sabe o que eu ia te perguntar? Porque você falou uma coisa que sempre me pega, né? Na inovação na educação, a gente tem isso, né? Como que acontece a mudança do professor? Porque às vezes você vai fazer metodologias ativas, você vai. E aí o professor não está acostumado com aquilo. Então ele quer mandar, ele quer. Né? Eu falo. E aí, na abordagem Pickler, né? Tenho a não interferência, que é deixar a aprendizagem acontecer livremente, né? E aí eu queria que você explicasse como que funciona a mudança dos professores, porque os professores chegam aí na Casa do Ninho pensando de uma maneira e depois eles recebem a sua formação, eles vão entendendo como funciona isso na prática. Eu queria saber como que funciona essa mudança. Um dos trabalhos, assim, não vou dizer que é o mais difícil, porque eu não parei para pensar nisso, mas rapidamente eu falo, nossa, é o trabalho mais difícil é trabalhar com os adultos. As crianças são maravilhosas. Mas é porque é difícil de achar. Mas quando a gente acha... Porque, assim, toda hora eu tô entrevistando pessoas, né? Difícil de achar profissionais. Profissionais. Né? Com esse perfil. Então, você precisa primeiro encontrar profissionais que tenham esse perfil. Que são profissionais abertos para aprender, para se rever. Porque é muito sobre nós, assim, é muito sobre nós. Então, assim, primeiro que dentro da carga horária do profissional já tem a carga horária de estudo, semanalmente. Não tem como, né? Além das reuniões, a gente para ler, para estudar, para refletir, para trocar, porque a gente tem que estar o tempo todo se nutrindo, né? Porque é isso, eu não paro, gente, ninguém para, ninguém pode, né? Se a gente está falando de seres humanos, né? Muito, muito complexo. Né? Então, eu já parto desse ponto de partida, vamos dizer assim, que os profissionais têm que estudar, né? E eu gosto muito de trabalhar com pessoas que não trabalharam ainda em escolas tradicionais, porque daí vem assim, sem vício nenhum, sabe? Então, assim, eu vejo que foi um caminho, né, de 1 ano, 2, que foi natural, assim, né? A hora que eu olhei para minha equipe, eu falei, nossa, né, são meninas com pouca experiência no sentido de outras instituições, né? Que realmente são meninas que chegaram bem abertas, né? E foram se encaixando e se surpreendendo, né? Assim, falando, nossa, e se encantando, né? Então é muito especial isso, né? E ao mesmo tempo difícil, porque daí todo mundo fica de olho nas minhas meninas aqui, porque sabe que elas estudam, sabe que elas já têm um trabalho diferente, e todo mundo quer ficar roubando elas de mim. Brincadeira. Mas é ótimo, se as pessoas querem roubar seus funcionários, eu falo que você faz um bom trabalho. Eu falo, quer dizer que a gente está semeando isso em outros lugares também, né? Aí a gente começa a ampliar a rede, porque essa é a minha missão, né? Em primeiro lugar, assim, são as crianças, independente se as crianças estão aqui, se estão na outra escola, se estão na outra cidade, no outro país. Então é algo muito maior, assim, né? Então eu fico feliz, né, de estar semeando isso. Mas é esse trabalho de estudo e de abertura e de realmente acreditar que a gente pode fazer a diferença nas vidas desses Agora, seres. Você falou da dificuldade de encontrar pessoas, de formá-las. Significa
que nós, enquanto crianças, não tivemos essas oportunidades que elas têm, e como isso interfere na nossa formação de adultos. Enfim, você ainda acrescenta uma outra dimensão que me parece fundamental, que deve ter a ver com o teu perfil, que é a educação musical. Você canta, você compõe, então você foi juntando essas várias dimensões. Você pegou um pouco da filosofia, da abordagem Pickler, e trouxe a música. Então você criou algo muito, muito vivo. É um pouco a tua cara, até teu jeito. É bem isso, assim. Como você junta as duas coisas? Eu cresci com música, né? E quando eu engravidei do meu filho mais velho, do Luan, que agora tá com 23 anos, tava bem no auge, assim, né? Dos estímulos musicais para os bebês, né? O cérebro fica diferente, ouve Mozart, Bach, né? E daí eu falei, uau, né? Eu sempre gostei de música, né? Já tocava, meu pai sempre não seguiu profissão de músico, mas sempre colocou muita música na nossa casa, assim, né? Então, sempre acreditei muito na música, né? E depois eu fui vendo que legal, né? O meu filho está sendo super estimulado musicalmente, né? Desde a gestação. Mas tinha, né, aqueles momentos difíceis de toda a maternidade, que não é um mar de rosas, né? Que a criança berra, a criança chora, e a criança não quer tomar banho, aí a criança não sei o quê. E daí, nessa relação com o meu filho, e eu já dava aula também em escolas particulares aqui de Botucatu, aí teve um dia que a ficha caiu, né? No momento de uma troca de fralda, eu comecei a cantar. Esta fralda já está cheia, precisamos trocar, né? Aí ele foi se interessando, ele sempre chorava numa troca de fralda, né? E daí essa troca de fralda foi ficando mais leve. Aí eu falei, uau, né? Comecei a levar isso também nas escolas, para os outros professores. Eu dava aula de musicalização, comecei a levar para as mães também. E foi fazendo sentido não só para mim com meu filho, mas também para os outros profissionais e para as outras famílias, né? E daí eu comecei a compor cada vez mais. Aí eu falei, uau, né? Música legal, estimula mesmo, né? A neurociência está aí para dizer, né, de todos os benefícios da música, mas é mais do que isso, né? A gente pode estar estimulando e ao mesmo tempo se comunicando, né, com as crianças, educando. E daí tem música, né, para vários momentos da rotina, que ela vem, né, também trazendo uma segurança para as crianças, de uma previsibilidade da rotina, que é muito especial. Eu falo que é como se fosse o reloginho das crianças. Então, são sempre as mesmas músicas, nos mesmos momentos do dia, todos os dias. Isso ajuda muito na autorregulação emocional também, né? Então, se todo dia antes da família vir buscar, a gente canta a música da história, porque tem a história, né? Se a criança está com saudades da mãe e do pai, e a gente já está cantando a música da história, eles já vão, né? Opa, não, já vão se tranquilizando, já sabem que daqui a pouco a família vai chegar. Não fica aquela coisa totalmente perdida, né? Porque eles não têm noção de tempo, né? Eles não sabem o que é daqui a pouco, o que é daqui uma hora, o que foi ontem, o que é amanhã, né? Eles são muito bagunçadinhos ainda, né? Então, como a música é algo forte que carimba, que marca, né? Ajuda muito, né? Nessa questão das crianças se sentirem seguras, né? Se sentirem bem. E que é o que a gente quer. Então, aí eu fui mergulhando cada vez mais nessa pesquisa, estudei antropomúsica também, que é da pedagogia Waldorf. E quando eu conheci M. Pickler, dentro de um livro da pedagogia Waldorf, não sei se vocês conhecem o Instituto Monte Azul, que é muito lindo, assim, o trabalho que eles fazem, inspirado na pedagogia Waldorf. E no meio, estava falando de um trabalho com bebês e citava a abordagem Pickler. Eu falei, gente, o que é isso? Que eu sempre acreditei no que está sendo dito aqui, mas eu nunca
soube que existe, né, uma pessoa que, né, que realmente, né, tenha pesquisado, se aprofundado nisso. E a Amy Pickler, ela fala muito da descrição e de você sempre, quando vem esse respeito, de você sempre comunicar à criança o que está acontecendo, né? Então, assim, eu não vou pegar uma criança no colo. Eu vou falar, olha, com licença, eu preciso, né, te pegar no colo agora. Então, a Amy Pickler fala muito disso, assim, né? Da criança daí vai preparar o corpo dela para alguém carregar ela no colo, igual a gente, né? Se alguém vem me carregar no colo, eu preciso estar preparada, né? A gente coloca coloca um tônus diferente no corpo, né? Então, a Amy Pickler fala muito disso, né? Desse respeito, da gente sempre comunicar à criança o que está acontecendo, a gente cuidar muito das nossas mãos, né? De ter mãos leves, mãos delicadas. Uma troca de fralda não é uma simples troca de fralda, realmente é um momento de vínculo, de conexão, onde o bebê tá com o adulto naquele momento, porque normalmente o professor, né, tá com vários. Então, é um momento que estão só os dois. Tem que ser um momento leve, um momento que a gente vai descrevendo tudo que está acontecendo. Então, olha, estou pegando a sua perna, estou pegando o seu pé. É quase que uma coreografia, assim, né? Que se cria, vai gerando essa conexão. Os momentos de cuidado na abordagem Pickler, eles são muito especiais, assim, são muito importantes. Ela não separa o educar e o cuidar, como muitas, né? Não, é junto. O cuidar é educando, educando é cuidando, né? Tá tudo ali. A gente vê, às vezes, muitos profissionais que falam, eu não troco fralda da criança, quem troca é a estagiária. Né? Como se o cuidar, né, não tivesse, né? Então, o Pickler quebra tudo isso. Então, os momentos de alimentação, de sono, de troca, de banho, são os momentos mais importantes, que é realmente quando tem essa proximidade e esse toque, né? Essas marcas que vão ficando no corpo da criança. Mas aí, quando eu vi essa questão da descrição e desses avisos da abordagem Pickler, eu falei, uai, mas é isso que eu faço com a música. Eu tô avisando a criança com música que a gente vai trocar a fralda, eu tô avisando que chegou o momento da refeição, né? E eu tô descrevendo se essa criança tá nervosa, ela tá chorando. Eu tô lá, esse chororô já vai passar, pode chorar para se acalmar, né? Eu tô verbalizando aquilo que está acontecendo no momento. E a abordagem Pickler descreve o que está acontecendo no momento. Aí eu falei, uau, que casamento maravilhoso! Só que Então, você ainda faz isso de uma forma muito divertida, né? E aí diverte, acalma a música, né? Se ela tá num certo tom, se ela tá de uma certa maneira, ela tem esse poder de acalmar, sim, porque, né, isso que você traz sobre respeito, a gente desrespeita as crianças o tempo inteiro. É o que você falou, engole esse choro, fica quieto, eu mando, você obedece. O Piaget já falava também, né? Que a gente acha que a gente que tem que moldar a criança, como se ela não fosse um indivíduo, né? Como se ela já não fosse. O que você vai ser quando você crescer? Quer dizer que eu não sou nada, então, agora, né? Então, assim, é muito legal você trazer como esse respeito e como você introduziu a música para promover esse respeito à criança, além de acalmar. E eu gosto muito quando você fala isso, tipo, não adianta você falar para a criança espera um pouco, ela não sabe quanto é um pouco. Não adianta você falar seu pai já vai chegar, ela não sabe quando é já, já já. Ela não sabe quando é daqui uma hora. Então, nessa sua abordagem, né, que você criou, de marcar o tempo pela música, isso acalma ainda mais. E a gente sabe a importância de criar rotina, né, na educação infantil, em todos os níveis, né, até em adultos. Mas na educação infantil, você criar rotina, a criança fica, né, ela sente que aquele ambiente é seguro. Eu sei o que vai acontecer agora. Então agora tá na hora da música de lavar a mão, daqui a pouco vai vir a música de comer, daqui a pouco vai vir a música de escovar o dente, daqui a pouco vai vir a música de brincar, daqui a pouco vai vir. Então, ela sabe, ela tem uma rotina e todo dia é aquela mesma rotina. Então, eu me sinto segura, né? E eu acho tão incrível como você teve esse cuidado
de introduzir a música como uma forma de respeito, né? A educação da criança, a criança. Sim, e porque a criança, né, a antroposofia fala muito isso, o Rudolf Steiner, que ela ainda não está com o pensar pronto, né? E a gente observando na prática também, né? A gente vê que a criança não consegue seguir, né, uma ordem cronológica, né? Ter responsabilidades, porque é muito imaturo ainda o neocórtex, né? Então, o que a criança vem? Ela vem com esse sentir muito forte, né? Que é o cérebro límbico que está ali. E esse sentir é quando ela está aberta para isso. Isso ela encontra nela esse sentir. E esse cérebro mais racional, ela não encontra nela ainda. Então, quando a gente fala, a gente está pensando, né? A gente está nesse lugar que para a criança pequena ainda não está pronto. Mas quando a gente canta, né, a música, a gente sabe, né? Isso é o que eu encontrei na internet. Gente, o Siri, quando a gente canta, a música, ela atua no nosso sentir, né? Muito, assim, né? Eu falo, quem nunca se arrepiou com uma canção, né? Muito esse sentir. E esse sentir, a criança tem tudo ali. Então, às vezes, quando a gente fica falando muito com a criança, dando muita explicação, ela não consegue acompanhar e muitas vezes soa, né, como algo que não é confortável, né? Ela fica tentando, ela quer agradar o adulto, ela quer entender, mas ela não está pronta. É uma questão fisiológica, né? E o sentir não tá ali. Então, quando a gente canta, a gente está comunicando à criança a mesma coisa, digamos assim, do que se a gente ficasse falando, só que para ela é muito mais confortável, muito mais agradável, é muito mais respeitoso, né, do que a gente ficar falando. Mas eu digo que o que você fala é tão evidente e é incrível que isso não esteja mais habitual, que todo mundo pratique, que todas as creches sejam assim, que a educação infantil, como Mitchell Resnick falava, que a escola devia ser também como um jardim da infância, significa essa ideia do brincar, do lúdico, e realmente você traz essa ideia da organização, de trabalhar o não verbal, de trabalhar através da música, do sentir, essa comunicação mais profunda com a criança. Então, é maravilhoso. E depois ir adaptando tudo isso na sequência, porque não é só quando é pequena. Nós também temos... A criança demora para desenvolver-se plenamente o seu cérebro, né? Então, trabalhar essa autonomia, essa responsabilidade e trabalhar esse acolhimento, né? Sentir-se acolhida, sentir-se valorizada, eu acho muito bonito, assim. Que a Montessori já tem todo um método, um pouco através do lúdico, mas eu não sei até onde Pickler e Montessori se aproximam e se diferenciam. Se você puder, talvez, dar um pouco esse... Eu não consegui ainda mergulhar muito no universo da Maria Montessori, mas o pouco que eu sei, assim, de cara, né, é autonomia, né? Autonomia é algo que é muito forte nas duas pedagogas, digamos assim, né? E tem algumas literaturas que falam, né, que a Amy Pickler teve também, né, inspirações montessorianas, assim como o Waldorf também, só que o que é muito diferente, digamos assim, é que a Amy Pickler, ela focou nos bebês, de 0 a 3. Né? A Maria Montessori foi mais para os maiores, o Rudolf Steiner também. Claro, tem uma coisa ou outra que fala dos bebês, mas ela fez esse estudo focado nessa primeiríssima infância, né? Então, hoje, né, algumas escolas que já estão nesse outro... já estão nesse pensamento, assim, né? Elas falam muito, né, de professor de berçário, né? Estão começando a falar com experiências na abordagem Pickler, conhecimento na abordagem Pickler. Então, é algo que está vindo muito forte aí nesse trabalho com os bebês, né? Que até então, até pouco tempo atrás, bebê, imagina, é colocar para dormir, dar o que comer, dar banho e só, deixa no berço. Não, e antigamente amarrava, né?
as mãozinhas dos bebês, eu fico imaginando, porque eu tenho claustrofobia, assim, eu fico imaginando que eu devo ter sido amarrada quando eu era bebê. Imagina o trauma que isso não causa numa criança, você ter as mãos amarradas e ficar assim o dia inteiro. Olha a falta de respeito que a gente, né, que a gente tem com as crianças. A gente foi educado a criança a ficar quieta, assim, deixá-la num canto e não estimulá-la. Infelizmente, claro, nossos pais, estou falando da minha geração muito mais antiga, não tinham essa visão. Elas tinham também que fazer muitas coisas e deixavam a criança assim, no berço, num lugar quietinho, e estimulavam um pouco toda a autonomia, tudo isso que hoje sabemos que é tão importante, como você falou no começo, é o período em que a criança aprende mais na vida, esses primeiros anos, e que deveria haver toda uma educação muito mais focada no aprender ativamente, e a educação mais forte de aprender em todas as dimensões, e nós não temos essa percepção, fica muito largado isso aí. E assim, sobre as semelhanças entre Pickler e Montessori, eu lembro quando eu conheci a Montessori, né? E aí a Fabi, um ano atrás, sei lá quantos anos atrás, um ano atrás, eu acho, a Fabi que me apresentou a Pickler. E aí, quando eu fui ver, elas têm inclusive o mesmo perfil. As duas eram pediatras, as duas trabalhavam com crianças de orfanato abandonadas. Então, eu acho que muito desse olhar, primeiro, duas mulheres, né? É um olhar feminino, é um olhar do cuidar, é um olhar da empatia, de entender as necessidades do outro, porque eu acho que isso, né? Muito importante para o professor, mais importante, eu acho, das habilidades do professor é a empatia, é você entender o que faz sentido de acordo com o que você observa, né? Não de acordo com o que você acha que faz sentido. Então, eu acho muito interessante, né? Que são duas mulheres pediatras, que elas já mulheres com esse perfil de cuidar, de sentir empatia, né? Então, e assim, agora nós estamos chegando já no final da nossa live, e aí eu queria, né? Muitas professoras, educadoras, professores, educadores assistem o nosso canal. E eu queria que você deixasse assim uma mensagem sobre como começar, como que eles podem começar. É para qualquer um. Eu não sei cantar, eu não sei nada disso. Você, né? Inclusive, você falou, quando eu contrato, eu prefiro pessoas que não têm experiência, mas se eu já tenho experiência, se eu já estou fazendo de um jeito, e muitas vezes eu não concordo com o jeito que eu estou fazendo, eu só não sei fazer de outro, né? Então, assim, que mensagem que você deixa, qual a dica que você dá, a sugestão que você dá para essas pessoas que estão querendo, né, utilizar tanto a abordagem Pickler quanto a sua abordagem de música? A Fabi tem um canal no YouTube, tem aulas, né, Fabi? Tem vídeos, ela inclusive ensina você como colocar em prática a abordagem dela, como mais de 140 músicas, né, gravadas, e ela ensina você em até 15, segundo ela, em até 15 dias você consegue já estar cantando para as crianças e já aplicando, sentindo que faz sentido. Já está percebendo os resultados, né, Fabi? Então, a música é muito, muito potente, né? Assim, ela tem um poder, assim. Eu vejo meus alunos, eles falam, nossa, eu comecei a cantar a música de guardar brinquedo, foi, nossa, rapidinho, eles já estão guardando. Então, assim, tem uma coisa que ao mesmo tempo é muito, muito rápida, mas eu sempre faço o convite para a gente olhar para o todo, né? Porque não basta ter música, né? A gente precisa olhar para a rotina toda da criança. Porque senão também não faz sentido, né? Às vezes, ai, não, eu controlo as crianças, elas ficam presas, amarradas, elas ficam assim. Ai, mas eu trabalho com educação através da música. Educação através da música não é só cantar, né?
Mas é isso, né? A gente tem isso dentro da gente, né? Então, isso que você falou, né? Que eu tinha falado, de professores sem experiência e tudo mais, mas não é assim, né? De um jeito tão superficial, né? Mas são assim profissionais que realmente estejam incomodados de repente com algo que não está funcionando, né? Que tem uma abertura para o novo. Então é o ponto de partida, porque se chega, né, se tem um profissional falando, não, tá tudo certo, porque eu já faço, já funciona, já é assim, e é assim que eu trabalho. Aí você fala, putz, que pena, né? Que pena. Agora, se chega aquele outro, não, eu quero fazer diferente, não, eu tenho um olhar, não, porque eu sinto, sabe, um desconfortinho assim, aí você fala, então vem, então vem pra cá, que é isso, né? Mas sobre educação através da música, a gente tá aberto, né, a fazer o melhor pelas crianças, assim, né? Então, começar a tirar, né, tentar se trabalhar de qualquer autocrítica, porque eu não canto, porque eu não gosto da minha voz, porque não sei o que, esquece tudo isso. É como uma mãe que tá lá cantando uma canção de niná pro seu filho, sabe? A nossa, porque a gente vem disso, né? Os nossos tataravós cantavam para os bisavós, que cantavam para os avós, que cantavam lá. Aí de repente veio o play, veio o aparelho eletrônico. Aí não. Aí é só o músico, a cantora que canta, o outro que toca, eu não tenho condição, eu não sei o quê. E daí a gente foi se afastando, né? E cada vez mais, assim, né? Então eu tenho muito esse trabalho de que não é play, gente, é você cantar. Né? É isso que importa. São tantos os benefícios, né, que tem, né, esse canto, essa doação sua para um bebê, para uma criança que está ali, é o leite materno, é a gente cantar, não precisa tocar instrumento, não precisa fazer nada. E lá atrás tá, ter uma voz super afinada, não é isso que importa. Não é isso, porque a gente vai falar de afinação de outras coisas quando a gente tem um instrumento acompanhando, tem uma harmonia que você tem que entrar, né, naquela afinação certa que está sendo tocado aquele instrumento. Só que quando a gente fala de educar as crianças, a gente tá a gente lá e as crianças, né? Estamos lá cantando, temos que lavar as mãos antes da refeição. Não tem problema se eu mudar uma notinha, se eu der, né? O que importa é outra coisa, né? Então a gente tem que estar aberto e falar, eu vou cantar, né? Vou me experimentar. E não é, sabe, cantar alto. Eu falo, gente, não é show, né? Se a gente quer assistir um show, a gente paga ingresso e vai lá ver o show. Mas não é como se você estivesse falando, depois de tanto brincar, agora temos que arrumar todos os brinquedos no lugar, nós vamos guardar. É baixo. Porque quanto mais alto a gente canta, mais alto a gente fala, mais alto as crianças vão falar, vão cantar, mais barulho vai gerar. E a gente precisa buscar silêncio, sossego, paz, né? Escuta ativa. Senão começa tudo a virar um bololô, né? Então é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente fala, ai meu Deus, eu vou cantar e tem que fazer isso, tem que fazer nada. É o simples, vamos voltar? Vamos dar um passinho para trás, uns 5 passos para trás? Porque a educação infantil vem muito com essa ideia de que tem que ter material, tem que ter instrumento. Então, é música, tem que ter bandinha rítmica, tem que ter isso, tem que comprar aquilo, não tem que ter nada. A natureza, não se tiver natureza, espaço, e a sua voz, e a sua gentileza, né? Ali com as crianças, pronto. E não adianta eu colocar o vídeo da Fabi cantando, né? Tem que ser só para aprender a música. Aprende depois. Não adianta ir lá e colocar o vídeo da Fabi para as crianças, porque a conexão das crianças é com você, é com a professora. E não interessa como você canta, as crianças vão achar tudo lindo, porque criança acha lindo quem elas gostam, né? Não vê defeito, não é igual a gente. Então, gente, adorei. Professor, quer fazer uma fala final para a gente? Não, só agradecer, assim, você nos lembrou coisas tão simples, tão evidentes e ao mesmo tempo tão fundamentais, que é o afeto, o acolhimento, educar para a autonomia, respeitar a criança e fazer essa comunicação sensorial. E sensorial a música ajuda. Então você fez uma síntese de algo que é fundamental na educação, que a gente está esquecendo. A gente está
colocando coisas demais, tecnologias demais e afeto de menos. Então, essa ideia de acalmar, de respeitar o ritmo, de conversar com afeto, é algo tão evidente e se nos escapa, e falhamos no fundamental, e a gente está buscando muitas alternativas, muita sofisticação, e você nos traz essa dimensão do afeto, da música, do acolhimento, do respeito à criança, do diálogo, como a base da educação, que isso permanece ao longo da vida, vai mudando a forma de fazê-lo, mas os princípios são os mesmos, de autonomia, de escuta ativa, e hoje que tem tantas telas, tirar também um pouco todas essas crianças e jovens das telas e envolvê-los em projetos, em situações em que eles aprendam manualmente, que aprendam também entre si e que aprendam a refletir e a parar e não simplesmente a consumir. É uma educação importante ao longo da vida, que se reflete depois na vida do adulto. Muitos adultos que não sabem comunicar-se assim, básico, porque eles também não foram ensinados, não aprenderam com autonomia, com respeito, quando eles eram crianças. Muito Sim. bom, gostei muito. Ai, adorei esse resumão. Adoro. É sobre Gente, isso mesmo, professor. Muito obrigada. Obrigado a você, foi encantador assim te ouvir. Obrigada, Paola, pela encantador oportunidade. mesmo. Assim, gente, para achar a Fabi, arroba Ninho Musical, acho que é no Instagram, né? Aí tem o canal do YouTube, também chama Fabiana Godoy Ninho Musical, né? Então, vão lá, porque tem muita coisa, muito conteúdo gratuito, workshops gratuitos que ela colocou lá. Adoro o seu trabalho, parabéns pelo trabalho, Fabi. Parabéns. Que você consiga, assim, você é inspiradora, você é uma pessoa que inspira. Eu, desde que te conheci, já fiquei inspirada pelo seu trabalho, já quis conhecer mais, já fui atrás, bom, até falei com a Fabi, professor, que a gente precisa registrar. Ela está escrevendo um livro agora, mas seria legal que a gente pudesse registrar, escrever um artigo, alguma coisa assim. Talvez a gente possa ajudar ela, professora, a fazer, a escrever, a registrar, né, de uma maneira mais acadêmica esse trabalho, porque eu acho que é muito inovador, é muito, E é enfim, necessário. necessário. Isso aí. Então, assim, muito obrigada, Fabi. Maravilhoso o seu trabalho, parabéns, que você continue inspirando a todos como você faz e que você continue assim, principalmente, se não for através da música, que seja através de outra coisa, mas que seja sempre com amor, né? Que seja sempre com afeto. Então, é essa a inspiração que você traz pra gente, além de toda essa metodologia maravilhosa que você criou. Então, muito obrigada, me sinto honrada, sempre honrada de estar aqui junto com o professor Moran e honrada de estar aqui do seu lado também, viu, Fabi? Obrigada, gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz, né, de poder falar sobre isso. E é muito legal, cada vez que eu falo, eu vou ouvindo e vão vindo novas inspirações e o retorno de vocês também é sempre muito bom, foi uma delícia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a gente e até o próximo episódio.